Fique conosco até o final do vídeo para entender como o pastor Zé Bruno aborda as dores e sofrimentos à nossa volta e como podem ser oportunidades de crescimento espiritual. Ele reflete que as dificuldades próximas, sejam nas famílias, comunidades ou nas próprias vidas, não devem ser ignoradas, pois fazem parte do processo de amadurecimento. Enfrentar as dores do entorno juntos fortalece a fé e constrói vínculos de amor e apoio mútuo. Vamos entender o que a gente tem falado desde o início dessa série. Quando lá no Éden, o homem decidiu viver a sua vida sem a mediação de Deus, se relacionar um com o outro e com a criação sem que Deus interfira, o homem se tornou o Deus de si próprio. E o mundo está no caos que está, porque a ordem de Deus foi desfeita por um outro Deus chamado homem. A palavra cosmos, no grego, que nós usamos também para falar sobre tudo que é criado, o cosmo, essa palavra significa também ordem. Aliás, ela essencialmente significa ordem. Então, tudo que foi criado é uma ordem divina. A ordem de toda a criação, o cosmo de toda a criação. Quando o homem se separa de Deus e passa a cuidar do próximo, de si mesmo e da criação, sem a mediação de Deus, fazendo por si próprio, esse cosmos significa que ele se transformou num caos, numa desordem. E é exatamente o que nós assistimos todos os dias. Essa ordem divina que se transformou numa desordem, num caos, vai se desorientando cada vez mais. Aliás, é porque isso aconteceu no Gênesis que nós já temos predito o Apocalipse. É por conta desse caos que vai se desenrolar o Apocalipse e o final de todas as coisas. O que acontece é que no meio do caminho vem Cristo. Cristo é exatamente a expressão da ordem de Deus no meio do caos do mundo. Para que o homem em desordem e o mundo em desordem, olhando para Cristo, dissesse: precisamos voltar para Ele. Por isso que Jesus não entrou na nossa vida para que a nossa vida fosse mantida como ela está. É óbvio, eu nego a mim mesmo, tomo a minha cruz e o sigo. Eu não quero mais que esse caos seja orientador da minha existência. Eu quero viver por Cristo. E assim, o reino de Deus se faz presente no mundo, através de todos aqueles que conheceram Cristo, que passaram a ser morada e habitação de Deus, e o Cristo que habita dentro de nós, vai reordenando a nossa vida, a metanoia, mudança da nossa cabeça, nossos valores, nosso coração, nossa alma, nossa psique. Nós vamos sendo reorientados por aquele que é o Criador e ordenador de todas as coisas. E todo o mundo sofre por esse caos. Uma das grandes perguntas da humanidade por séculos e milênios é: da onde vem o mal? E o homem tenta descobrir, através das ciências sociais ou das ciências clássicas, através dos seus argumentos, da sua filosofia, o homem tenta descobrir de onde vem o mal. A educação, a epistemologia, a gente tem que descobrir de onde é que vem o mal. Na verdade, o mal é simplesmente a ausência de Deus. O problema são dois. É que quando o reino está dentro de nós, e nós olhamos para esse mundo, nós temos uma resposta para esse mundo. Uma resposta da ordem de Deus para o caos. E quando a gente fala que Deus é amor, justiça, paz, bondade, toda benevolência, toda generosidade, toda honestidade, toda retidão, toda pureza, isso cai como uma gota numa terra seca. E é o que todos querem ouvir: que Deus é bom,
e que Deus é amor. Juntamente com isso vem a consequência, mas o mundo é o que é e está o que está por causa do nosso pecado, pela nossa desorientação. Você precisa conhecer a Cristo e deixar de lado o seu pecado, que na verdade não é só o que você faz, já falamos sobre isso, é tudo o que você é e todos os valores que você tem, é a sua existência num estado de pecado. Você precisa lutar contra você mesmo, para que você negue a você mesmo e vá viver a vida do reino de Deus. Aí a coisa pega, porque o que o mundo inteiro quer é que Deus o ame, que Deus o aceite, que Deus lhe dê paz, sem que ele tenha que abandonar a sua própria vida e sem que ele tenha que abandonar o seu pecado. Na verdade, o mundo quer tudo o que a gente fala, mas não quer fazer o que a gente faz. O que acontece é que no mundo que nós vivemos, o homem tem um anseio pelo ideal do reino de Deus. O reino de Deus é o ideal de todo ser humano. Você não precisa ir muito longe, assistir filmes, séries, novelas, programas de televisão, entrevistas, livros, poemas, a arte, a música, a pintura, toda a expressão do ser humano aponta para uma vida ideal que não existe, mas que ele anseia. O grande problema é saber que ela não existe, porque nós dissemos não a Deus. E por isso Jesus disse: vocês vão ser odiados, porque eu também fui odiado. A figura de Cristo era tão atraente quanto repulsiva, era tão desejada quanto odiada. Eu quero ter isso que ele fala, mas não pelo caminho que ele diz. E Jesus infelizmente bateu de frente contra a estrutura que o mundo apresentava no seu caos e contra a estrutura religiosa, porque a religião também nos ofende. O mundo nos odeia e a religião também nos odeia. Procuramos viver a nossa vida no reino de Deus, não por um princípio de estruturas de poder e hierarquias religiosas, mas pela liberdade do Evangelho, que é bem diferente do que a religião é. A compaixão e o amor que são desejadas pelo mundo, que nós oferecemos na nossa pregação, só não são concretizadas porque o pressuposto da dor que nós entendemos que é o pecado não é aceito. E Jesus disse: vocês vão ser odiados porque eu fui odiado. Em alguns países do mundo, nós vimos a semana passada, no Sri Lanka, no meio da Páscoa, no domingo de Páscoa, igrejas foram bombardeadas. O ano passado, as notícias do Egito, o que aconteceu com os cristãos no Egito. O que acontece nos países, aliás, que os nossos missionários estão. Essa é uma perseguição que você nunca vai ver muito na televisão. Vão se falar sobre muitas minorias que sofrem, mas as minorias cristãs em países muçulmanos você nunca vai ouvir falar. Mas aqui tem um segundo problema, e acho que vale a pena a gente falar. Tentar gastar 5 minutos para isso. O mundo que nós vivemos ocidental, esse mundo aqui, o Brasil, Europa, vamos pegar aqui Europa, parte da África, Europa, do leste europeu, vamos pegar aqui as Américas. A parte ocidental do mundo foi a parte cristianizada do mundo. Não que o Evangelho não tenha sido levado ao Oriente. Aliás, a igreja no Oriente se desenvolveu muito com a sede em Constantinopla, principalmente com a derrocada do Império Romano. Mas com o tempo, isso não prosseguiu da maneira como prosseguiu no Ocidente. Então, quando você olha para a Europa, Estados Unidos, Américas, e os países que por eles foram colonizados, você tem uma cultura cristã. Os nossos feriados são cristãos. A Constituição foi feita em cima de princípios bíblicos, de igualdade, de justiça. Esse mundo ocidental, então nós nascemos num país católico cristão. Falar de Deus aqui, graças a Deus, é gíria do ateu também. Até o ateu brasileiro, graças a Deus, Deus quiser, se Deus quiser vai dar certo, mas ele não crê em Deus. Porque nós fomos cristianizados, diferente de sermos evangelizados. Evangelizado é uma coisa, você ser de verdade um cristão é uma coisa.
Mas nascer num país cristão, todo mundo fala como se fosse. O problema disso, de termos um mundo ocidental cristianizado, e não de verdade cristão, é que o cristianismo acabou entrando na cultura, nas artes, nas leis, sem que as pessoas fossem cristãs. E obviamente que a igreja teve também um histórico de empoderamento. Quando o cristão perseguido se viu abraçado pelo Império Romano, porque Constantino, imperador, em 325, vou esquecer a data, se converte, e posteriormente passa a ser a religião do império, o cristão que morria na fogueira agora nada de braçada. Agora o Império Romano sai conquistando as terras e junto com o exército vai o bispo fazendo todo mundo se converter a cristão. Goela abaixo. A ponto de nós chegarmos no mundo moderno, no iluminismo, a nós vivermos uma virada onde a filosofia e a ciência chutam o cristianismo. Não é mais assim. A igreja não determina mais quem vai para o céu e quem não vai. Não é mais desse jeito. A gente pode escolher o que a gente quer ser. Eu não tenho que ser batizado quando eu vou nascer, não. Eu não tenho que fazer primeira comunhão nem catecismo. Minha religião sou eu que escolho. Eu acho que Deus não existe. E você diz assim, mas como que uma pessoa pode fazer isso? Claro, pensando por essa ótica, essa revolução do mundo moderno, depois do feudalismo da Idade Média, ela é bem plausível. As pessoas cansaram da igreja. Porque a igreja colocou goela abaixo do mundo ocidental o que ela cria. Então você tem que casar na igreja, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Mas esse povo nunca foi de verdade evangelizado ou transformado pelo poder do evangelho. Ele recebeu como lei goela abaixo. Os tabus que foram quebrados pelo mundo moderno e pós-moderno, divórcio, sexo antes do casamento, ou a liberdade sexual, a liberdade religiosa, e todas as revoltas contra a igreja, elas são bem cabíveis, porque uma coisa é o seu filho ver o seu exemplo e ter o reino de Deus formado dentro dele. Outra é você querer que ele faça o que Cristo diz à força. Portanto, o mundo passa mesmo por uma perseguição. Se essa perseguição prevista por Cristo, só pelo fato de sermos cristãos, já existiria, imagina com as mazelas da nossa história cristã. Muito mais. Somos alvo de paulada todo dia. E como cristãos, temos uma resposta para esse mundo. 1 Coríntios capítulo 1, versos 22 a 24, diz assim, Paulo dizendo, estudamos isso ano passado, 1 Coríntios. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Era Paulo no meio dos dois. Os gregos com a filosofia e sua sabedoria e os judeus com a sua religião. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, porque Deus não pode morrer numa cruz, e loucura para gentio, porque Deus não morre em cruz e não ressuscita. E o próximo versículo... Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Não. Então não é esse, desculpa, não é esse texto. É o versículo 24 de 1 Coríntios. Tudo bem, wherever. O versículo 24 diz assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ou seja, para nós sempre estamos errados para os dois lados. Tanto do judeu quanto do grego. Acho que nós, cristãos, digo isso a você que frequenta a Casa da Rocha, não somos os melhores, não somos os donos da verdade, não somos uma elite, só somos o que somos. Mas é bem provável que você seja criticado por quem não é cristão lá no seu trabalho e criticado também por um evangélico lá no seu trabalho. Não é verdade? Então a gente apanha sempre dos dois lados. Não é verdade? É isso mesmo. Mas nós somos sal da terra, luz do mundo. Disse Jesus a todos que creem no Evangelho. Você vai sempre bater contra um mundo em caos.
E isso faz parte das dores que nós vivemos. Mas o verso 16 de João 15, que lemos agora, Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês, para que vocês vão nesse mundo e deem fruto. Aliás, Jesus disse: eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. O nosso estilo de vida e a nossa fé sempre vai ser desejada no que diz respeito ao amor de Deus e odiada por causa do discurso do pecado. O homem quer tudo que Deus tem, mas sem Deus para comandá-lo. Essa é a verdade. Portanto, irmãos, nós temos uma missão. A missão de sermos luz e sal no meio desse mundo que vai nos odiar. Na política, vão nos odiar. O ano passado tivemos uma grande crise no meio evangélico. Aliás, no Brasil todo. Mas no meio evangélico foi uma briga de foice, no escuro. Os que eram Haddad e os que eram Bolsonaro. Aqui na igreja, nosso grupo de homens, discussões. Eu olhava de longe e falava: por que um cristão deixa o evangelho e se rende a uma ideologia menor do que o evangelho e discute qual das duas está certo? Nós temos o evangelho. O evangelho fala sobre justiça, fala sobre amor, fala sobre igualdade, fala sobre respeito. O evangelho fala sobre ricos e pobres, fala sobre harmonia, fala sobre perdão, fala. O evangelho fala sobre convivência, sobre direito do pobre, da viúva, do necessitado, do pobre, do órfão e do estrangeiro, do refugiado. Fala. O problema é que quem é da esquerda chutou Deus e no lugar da esquerda colocou um ditador, colocou o Estado. E acha que é o governo que tem que fazer tudo. E ele vai promover tudo isso. E aí então o socialismo propõe que a paz na terra virá e o Estado será Deus. Eu não consigo abraçar a ideologia da esquerda por completo. Porque eu não acho que o Estado consegue fazer isso. O problema da injustiça do homem é a falta de Deus. Só o evangelho pode fazer isso, acorda? E o povo da direita acha que não tem que ter o Estado. É o livre mercado. É o neoliberalismo econômico. Essa é mais ou menos a nossa direita no Brasil. Portanto, não é o Estado, é o mercado que tem que fazer isso. É o dinheiro, é o capital que tem que fazer isso. Um tem um viés mais marxista, socialista e outro muito mais capitalista. Mas eu não consigo concordar plenamente com isso. Os dois pregam a mesma justiça, a igualdade, as classes sociais, o pobre, tudo. Só que um pelo braço forte do mercado e outro pelo braço forte do Estado. Agora nós que somos cristãos olhamos para isso e na hora de fazer o discurso nós somos iguais a eles. A justiça, o amor, a igualdade, o pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro, sabe? As classes sociais, a justiça social, está tudo certo. Só que quando a gente diz, só que o problema disso é o Estado, né? É o mercado, né? Claro que não. O problema disso é que o homem está sem Deus, aí a gente apanha dos dois. Agora, se você acha que um candidato da esquerda iria resolver o Brasil, ou que um candidato da direita, o mesmo que está o nosso presidente, vai resolver o Brasil, não vai, irmão. Você é cristão, ou não? Você acha mesmo? Você voltou para o Éden, e de novo você tirou Deus, e acha que vai solucionar por aqui? É óbvio que nós, como igreja, vamos participar do processo nessa terra, claro que sim. Claro que nós, nesse mundo, estaremos sempre juntos de todas as ações que o poder público fizer, seja de viés esquerda, socialista, capitalista, marxista, sei lá de onde vier. Só que aí, quando a igreja estiver junto, fazendo, porque na rua o pobre é pobre, irmão. O injustiçado é injustiçado, e a igreja está cumprindo a sua missão. Para mim, o cara que veste a camisa de um lado e é chutado pelo outro, é tão errado quanto o que veste do outro, me perdoe. Para mim, você que abraça, por exemplo, a causa, vamos pegar a esquerda mais forte do Lula, para mim, é tão errado quanto aquele que abraça a causa do Bolsonaro. É uma besteira.
um cara que crê no Evangelho, ter a mediação do seu pensamento, a orientação filosófica de como ele enxerga o mundo, a sua cosmovisão, formada por esses dois tipos de ideologia. Mas é óbvio que na luta pela justiça, nós vamos estar de braço dado com eles, ou com qualquer um que pregue a justiça. Mas a gente vai discordar dos pressupostos do problema. A igreja vai ser sempre o fiel da balança. Vai ter dia que vai estar muito para cá. E nós vamos dizer, gente, está errado. Tem que vir um pouco mais para cá. E vai ter dia que vai estar muito para cá. Então a gente está muito para cá, vai vir para cá. E sempre vai ter um evangélico chato, que acha que o evangélico que apoia a esquerda é errado e o que apoia a direita é certo. A ignorância é que emperra o progresso. Nós somos cristãos. E nós vamos saber dizer sim e vamos saber dizer não. O profeta não come na mesa do rei. O profeta é aquele que tem o dedo para apontar no erro do rei. E nós sempre temos que ter liberdade para dizer. Nós vamos apanhar no mundo por causa disso. Nós vamos apanhar no mundo porque a gente fala sobre amor, porque a gente fala sobre igualdade. Mas quando as minorias tiverem os seus direitos tolhidos, nós vamos lutar por elas. O direito da mulher, o direito do negro, o direito do homossexual. Todas as minorias têm direito como cidadão, pagam imposto e têm direito a tudo que têm. Mas quando nós dissermos o nosso pressuposto, por que nós cremos no direito, a gente vai apanhar também. Porque quando você fala isso a respeito de cada uma das minorias, nós que somos cristãos, vamos sempre lutar para que o ser humano tenha o seu direito de vida preservado, ao mesmo tempo que nós não vamos dizer isso aqui é pecado ou deixa de ser pecado. Acho que esse é um problema que nós precisamos aprender a discutir como cristãos. Então o mundo cristianizado, não adianta eu querer colocar a goela abaixo desse mundo, se é certo ou errado o sexo, antes de assinar o papel no cartório ou depois de assinar o papel no cartório. Apesar de que eu acho que não existe sexo antes do casamento. Quando o cara fez o sexo, ele já casou com ela. Agora você se vira, o pecado é maior do que um papel. A banalização de você se fazer uma só carne com vários, ou com várias, é muito pior do que assinar o papel. Essa é a verdade. Mas a gente não vai brigar com esse mundo, porque quem quer crer, quem quer crer, nós vamos respeitar as liberdades de cada pessoa. Ela tem todo o direito. Você acha que o jovem tem direito, mesmo não sendo casado, tem direito, sim. Então você concorda? Não, eu não concordo com o ato, mas eu acho que ele tem o direito, ele é um indivíduo, ele tem direito. Assim também da homossexualidade, é a mesma coisa. Você acha que o homossexual tem o direito deles? Eu acho que tem que ter. Eu nem sei o que deu o PL 122, mas na época que ele estava caminhando contra a homofobia, tá certo, o cara não pode ser agredido porque ele é homossexual. Ele não pode ser impedido de estar numa profissão porque ele é homossexual. Ele paga imposto como qualquer outra pessoa. Aliás, já me perguntaram assim, e o casamento? Eu falei, bom, para mim, o casamento, para mim, é quando Deus une duas pessoas. Mas eu não posso ser contra o Estado regulamentar a relação de duas pessoas, mesmo que seja do mesmo sexo. Isso é uma questão do Estado, não é uma questão de fé. Agora, se você vier perguntar a minha fé, eu não creio nisso como um plano divino da natureza, do cosmos, de Deus para o ser humano. Mas isso não significa que eu sou odioso, nem significa que eu persigo, nem significa que não respeito, nem significa que a gente não conversa, não bate papo com qualquer pessoa. Não significa que a gente não vai ser respeitoso, educado e dar o direito a qualquer pessoa. Mas uma coisa é você dizer todos têm o mesmo direito, e outra coisa é dizer agora eu sou obrigado a crer ou fazer ou acreditar nesse tipo de coisa. Qualquer que seja. Seja na profissão, seja na política, seja na sexualidade, seja na cultura, na arte, em qualquer uma dessas instâncias. O cristão é aquele que sabe respeitar, porque ele é o primeiro a respeitar as autoridades. Aliás, está na Bíblia isso. Mas por ele se reservar ao direito dele também, individualmente, que aliás,
o artigo 5º da nossa Constituição nos dá o direito, como qualquer outro cidadão brasileiro, de termos também a nossa fé. Vai nos fazer odiados. Vai fazer com que perguntem para você se você é contra ou a favor disso ou daquilo. E você vai dizer, eu tenho a minha posição, eu tenho o direito de defender a minha posição. O que eu não tenho o direito é de te agredir, é de te impedir, de tolir o seu ir e vir, o seu direito fundamental à vida como um brasileiro. Tudo aquilo que civilmente te é dado, é ótimo. Mas para a minha vida, como um cristão, eu vivo dessa forma. Porque eu também tenho o direito de viver e de ser respeitado. Talvez a igreja, por muito tempo, desrespeitou esse direito de liberdade e quis colocar a goela abaixo o seu padrão de vida dentro de um mundo ocidental cristianizado, não evangelizado. Portanto, hoje a gente vai passar por essa dor, irmão. A dor de sermos gente diferente, de termos que explicar a nossa fé. Você acha, Zé, que vai chegar um momento em que o Brasil seja um país onde ser cristão seja uma coisa proibida? Bom, se o mundo vai acabar com dor e sofrimento, é para lá que a gente está indo. Que isso vai acontecer na nossa geração? Não sei, acho que a gente morre antes. Nossos filhos, um pouco mais complicado. Nossos netos, talvez mais ainda, né? Jesus fala para as mulheres grávidas, orem para que isso não aconteça no inverno, para que a volta dele não aconteça assim, para que o caos não seja num momento tão crítico. Senhor, abrevia os dias, porque os dias são maus. Mas há irmãos nossos sendo mortos em outras partes do mundo. Aliás, em partes do mundo onde o cristianismo, talvez na geração em que ele vive, não causou tanto problema. Mas só pelo fato de ser um cristão ele sofre. Sofre por isso. Por isso, irmãos, dentro da nossa jornada nesse mundo, nós vamos enfrentar esse tipo de dor, de sermos gente que quando fala de amor e justiça, que é um anseio do mundo, apresenta um remédio chamado Jesus Cristo, que nos indica a autonegação do ser. A autonegação do ser. Por isso, todos nós, sejamos brancos, negros, sejamos italianos, brasileiros, americanos ou russos, africanos, altos, baixos, com cabelo ou sem cabelo, homens ou mulheres, heterossexuais ou homossexuais, com uma raiz cultural, sei lá, bárbara, germânica, africana, qualquer que seja. Quando nos encontramos com Cristo, todos nós vamos negar o que somos e vamos negar a vida que temos. Uma vez uma pessoa me disse assim, mas Deus não me aceita como eu sou? Falei, então, é que a proposta de Deus é um pouco diferente. Não é Ele que aceita você, é você que aceita Ele. Não vou aqui dizer que você não possa fazer o que você quer fazer. Ah, mas eu acho que Deus é assim e eu posso ser como eu quiser. Não tem problema. Existem igrejas, olha gente, que prega para tudo quanto é gosto, não é verdade? Aliás, em 1517, dia 31 de agosto de 1517, quando Martinho Lutero colocou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, quando houve uma cisão da igreja, e a igreja se tornou em duas, a católica, apostólica, romana e a igreja protestante, daquele dia em diante, nós, protestantes, não tínhamos mais Papa, e não tínhamos mais Vaticano, não tínhamos mais uma cabeça centralizadora. A única coisa que nos mantinha firmes eram as raízes no Evangelho e o sacerdócio universal do cristão. Todos nós temos liberdade de acesso às Escrituras
e juntos vamos viver o Evangelho. Por um lado isso é muito ruim, por outro lado isso é muito bom. Mas tem um lado que é muito bom e tem um lado que é muito ruim. Mas esse é o mundo do caos, aqui nada vai ser perfeito. Então tem igreja para tudo que é gosto, irmão. E se alguém diz, eu quero crer dessa forma, a minha vida dessa forma e quero seguir a Deus, com certeza vai ter um grupo de pessoas que pensa como você. Mas o que Deus pensa? Bom, o que Deus pensa está na sua palavra, você tem liberdade para buscar. Se você vai interpretá-la da maneira que você deve interpretar ou não, isso é um problema seu. Nós aqui interpretamos assim, e somos um grupo que pacificamente nos reunimos nesse endereço, nessa cidade, num país livre, reservado o nosso direito de crermos dessa maneira e de vivermos assim, respeitando o próximo, respeitando os limites do próximo, os direitos do próximo, não sendo perseguidores, não sendo caluniadores, não sendo gente que maltrata, sendo gente que respeita, porém reservando o direito a ser o que somos e a crer no que cremos. Ponto. Bem-vindo ao mundo. Por isso eu acho que cada um de nós temos aumentado a nossa responsabilidade de conhecermos o Evangelho. Semana que vem tem o Conhecendo a Casa. Muito legal você conhecer. Pode ser que você diga assim, eu não gosto da Casa da Rocha. Beleza, continuamos irmãos, Deus te abençoe. Mas a gente pensa assim, a gente vive assim. Você vem de uma tradição mais reformada. A Casa da Rocha é uma igreja reformada? Não, não é, irmão. Pode ver que tá, pelo amor de Deus, o que tem de coisa para arrumar aqui ainda. Ah, nem me fala dizer que nós somos reformados. Nós demos um puxadinho, demos um tapa aqui. Ah, com base nas reformas protestantes? Talvez, em grande parte sim. Mas se alguém te perguntar, mas a igreja da Casa da Rocha, ela é o quê? Nós estamos mais para a teologia da missão integral. Mas ela é marxista. Irmão, você já ouviu o que eu falei, né? Você entendeu, né? Então relaxa. Você gosta do culto aqui, não gosta? O Evangelho faz bem para você, não faz? Então não interprete os rótulos como as pessoas interpretam. Segue a vida, a missão que a gente cumpre, o Evangelho que a gente vive. Então vamos embora para frente. Mas me agrada muito mais a ideia da missão integral da igreja do que um outro lado que para mim às vezes é mais, para mim, eu não sou dono da verdade, cada cabeça é uma sentença, me parece mais fundamentalista às vezes sem nexo, mas é uma questão de escolha. Certo mesmo, olha irmão, certo, absolutamente certo só tem um, Cristo. Nós é tudo errado. Todos nós somos errados. Todos nós nascemos debaixo do pecado. E carentes da graça de Deus. E precisamos, a cada dia, da graça de Deus. E nossas opções sistêmicas, denominacionais, organizacionais, fazem parte da nossa cultura. Fazem parte desse fenômeno social chamado religião. Portanto, as dores que a gente sofre nesse mundo, eu tenho uma notícia para você nesse periago, elas vão só aumentar. Essa é uma dor da qual eu acho que Cristo não veio nos livrar. Cada vez mais o nosso discurso de santidade e pecado vai ser menos aceito. Cada vez mais nós vamos ser tidos como gente que não tem lugar nessa sociedade. Cada vez mais a nossa orientação vai ser mal recebida nesse mundo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Todas as vezes que você for perseguido por causa do amor de Cristo, ofereça a outra face. Se te pedirem a capa, entregue. Se pedirem para andar mais uma milha, ande 2. Se te jogarem na prisão como Paulo e Silas, cante e louve a Deus ali dentro. Se te tratarem com agressividade, revide com amor. Se te derem o mal, dê o bem como resposta ao mal. Se disserem que a sua fé é algo herege ou
te chutarem por isso, cante louvores a Deus. Se te fizerem chorar, chore. Se pedirem para que você revide com ódio, negue. Porque Cristo nos diz, no livro de Mateus, no capítulo 5, a partir do 1º verso, que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Que bem-aventurados serão os mansos, não os belicosos lutadores, porque os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, a de Deus vai te fartar, pode esperar. Bem-aventurados os que são misericordiosos, eles alcançarão em Deus a misericórdia. Bem-aventurados os que são limpos de coração, eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, não os que fazem guerra. Bem-aventurados os que forem perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Às vezes eu vejo na televisão alguns irmãos nossos que o discurso e a pregação parece mais uma incitação a uma turba, ao ódio e à revolução. Aliás, ele começa dizendo a paz do Senhor aos berros. Paz do Senhor, irmão! Amém. Desculpe a minha sinceridade agressiva. Eu me enojo de alguns líderes que querem colocar goela abaixo nas pessoas o que nós cremos. O que cremos faz parte da nossa liberdade de fé num país ainda democrático. O que significa que eu e você não devemos abraçar o nosso governo que quer colocar goela abaixo princípios discutivelmente cristãos, bem discutivelmente cristãos, goela abaixo de minorias. Apesar de sermos cristãos, a solução do país não está num líder que para uma classe religiosa resume a autoridade do imperador e a autoridade papal para solucionar uma nação. Eu não acredito nisso. Não aplaudo. Não faço coro. Eu vou dizer para você o que eu acho. Deus permita que eu esteja bastante errado. Mas para mim, se o governo continuar a ser como é, quando ele passar, a perseguição à igreja será muito maior do que é hoje. Porque essa história de poder político e poder religioso, colocar goela abaixo do povo, as diretrizes, já deu errado. Desde o iluminismo já vem sendo denunciada. Já deu errado. Essa não é a maneira de se resolver uma nação. Como é que se resolve, Zé? Apanhando e não revidando. Indo para a cruz e dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Amando e abraçando. Pregando o evangelho da graça e pregando o evangelho da cruz. Falando do amor de Deus e vivendo o amor de Deus. Sendo pacificadores, chorando, tendo fome e sede de justiça, amando a misericórdia e pregando a misericórdia e o perdão de Deus. É assim que nós demonstramos. E se formos perseguidos, louvamos. Essa é a história de Cristo. E essa é a história da igreja de Cristo. Ela tem muito a contribuir com o poder público, qualquer vertente ideológica que ele tenha. Com o pensamento filosófico e com as ciências desse mundo. Ela tem muito a contribuir. E vai ter um monte de religioso querendo bater na gente, achando que nós nos juntamos com qualquer... Não é nada disso. É porque nós conhecemos o fundamento do mal, que é o pecado. O problema é que lá no Areópago, depois você lê lá em Atenas, quando a gente falar da ressurreição e de Cristo, eles vão botar a gente correndo para fora. Mas essa é a nossa vocação. Se você não quer ser perseguido, escolha outra religião e outro Deus, não a Cristo. Dessa dor Ele não vai nos livrar.
Bom domingo. Vamos orar. Vamos ficar de pé? Amém. Senhor Deus, essa série de estudos tem sido muito curadora para todos nós, Senhor. Ela tem nos abençoado. Ela tem edificado a nossa vida por conhecermos o tamanho da Tua bondade, da Tua misericórdia para o nosso povo, para a nossa nação, se eles ouvissem a Tua palavra. Mas para nós aqui, está sendo maravilhoso, Senhor. E nós é que estamos vivendo nesse mundo e nessa nação como cordeiros no meio de lobos. Há tanto ódio, Senhor. Há tanta gente com ódio lutando por igualdade, não para ser igual, mas para estar por cima. Pensando que chegou a sua vez agora de mandar e colocar goela abaixo o que pensa. Senhor, o que eu quero pedir ao Senhor, nós como Tua igreja, nessa cidade tão maluca que é São Paulo, nos dá a Tua graça e nos dá a Tua sabedoria. Sejamos astutos como a serpente, mas simples como a pomba. Como também Cristo nos ensinou. A demonstrarmos o Teu amor aonde a gente estiver. E a vivermos o Teu amor aonde for requisitado. E a sofrermos louvando, como o Senhor nos ensinou. Não a colocarmos goela abaixo o que pensamos. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê muita sabedoria. E essa dor, da qual nós não estamos livres, e ela só vai aumentar até o fim dos tempos, nós cada vez mais mergulhemos no Teu amor e no Teu Evangelho. Tenhamos raízes mais fundamentadas na Tua palavra, para vivermos o Teu reino, sinalizando a Tua chegada para um mundo em caos. A ordem de Deus, ainda que através de pecadores como nós, possa ser vista no meio do caos que é esse mundo. A Ti toda a honra e toda a glória. Nos leve em paz para a nossa casa, abençoa o nosso domingo de descanso. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe, dê um abraço no seu irmão. Um bom domingo a todos. Até domingo que vem.